paz, meus queridos e amados irmãos e amigos. Estamos de volta ao texto sagrado. Vamos considerar mais um capítulo do livro de Jó, agora o capítulo de número 34, o último discurso de Eliú, né? Nós estamos vendo que apareceu um moço, um jovem, na verdade, apareceu no cenário de discussões, de debates que o texto de Jó está narrando. No capítulo 2, versículo 11, apresenta 3 amigos, mas de repente, sem mais sem menos, aparece um, Eliú. Todos os comentaristas que eu consultei, eles dizem que esse comentarista, esse Eliú, esse moço, ele é tipo um precursor do próprio Deus. Antes de Deus falar, ele fala. Então isso é maravilhoso nós considerarmos isso. Então nós vamos aprender muito nesse texto. E uma das coisas que, na minha opinião, está evidente aqui é que não tem ninguém perfeito. A Escritura diz em Romanos 3,10 que não existe um justo, nenhum sequer. Olha que coisa. E Tiago 3,2 diz que nós tropeçamos em muitas coisas. Meu Deus, não tem ninguém perfeito. Ninguém. Mesmo aqueles homens que no Antigo Testamento foram uma espécie de tipo, uma figura, alguém que tinha algumas características nessa pessoa que apontava para Cristo, eles não eram perfeitos. É o caso de Davi, é o caso de Salomão, é o caso de Moisés, é o caso de José, né? É o caso, por exemplo, quem mais? Esse próprio Eliú, né? Ele faz tipo essa tarefa de um mediador, né? E mediar é uma das funções de Cristo Jesus. Ninguém é perfeito, ninguém. Todos falham, todos, né? Então isso é algo que nós devemos sempre lembrar. Tá bem? Então vamos estudar o capítulo número 34 e hoje nós vamos considerar, dar a esse estudo o seguinte tema: justiça sem misericórdia. Eliú defende Deus, mas ataca Jó. Então, o que nós iremos aprender nesse estudo de hoje? Além disso que eu já mencionei aqui agora, né? Nós iremos aprender como é possível defender a doutrina certa, o ensino correto da Bíblia, com o espírito errado. Nós vamos entender que a justiça de Deus deve sempre andar de mãos dadas com a sua misericórdia. Ou seja, no nosso discurso, na nossa fala, na hora de aplicarmos a justiça de Deus, devemos lembrar da misericórdia. Outra coisa também, nós haveremos de ver como Eliú tenta exaltar a Deus, mas acaba acusando Jó injustamente. E nós seremos chamados nesse estudo a refletir sobre o tom, o alvo, né? E a humildade ao falar em nome de Deus. Então devemos lembrar sempre disso, né? E nós haveremos de discernir que até mesmo teólogos piedosos podem cair na tentação de falar por Deus, sem compaixão. Então isso é muito, mas muito importante. O tema desse estudo, uma síntese, é o seguinte: Eliú defende veementemente a justiça de Deus, mas ele comete um erro, o mesmo erro que os outros amigos de Jó cometeram. Ele acusa Jó sem misericórdia. Então sua teologia é correta, mas sua aplicação é falha. Então o capítulo 34 mostra como se pode falar bem de Deus e ainda assim errar com os homens. Então, a título de introdução, neste discurso, nesse segundo discurso de Eliú, ele se volta à Assembleia dos Ouvintes, ou seja, aos amigos, para defender com zelo inflamado a justiça de Deus. Ele se escandaliza com o que julga ser uma blasfêmia de Jó, a ideia de que Deus estaria sendo injusto com ele. Então ele se volta contra isso. Mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, Eliú negligencia a dor de Jó.
e falha em compreender a complexidade do sofrimento humano. Sua fala é teologicamente sólida, mas espiritualmente insensível. Ele usa a verdade como martelo, não como consolo. Então este capítulo ele é um lembrete poderoso, que até mesmo quem tem zelo por Deus pode errar gravemente ao aplicar a verdade com dureza e sem discernimento. Então, vamos ao texto então agora. Uma introdução pública, versículo 34, capítulo 34, de 1 a 4. Ele diz, provemos entre nós o que é bom. Versículo 4. Então Eliú inicia com um convite à audiência para examinar as palavras de Jó, quase como um julgamento público. Ele se posiciona como porta-voz da razão e da ortodoxia, ou seja, do ensino correto. E nós devemos aprender uma coisa aqui, muito importante. Debates teológicos devem promover o crescimento, não execuções públicas. Em segundo lugar, observe o seguinte, a acusação contra Jó. Capítulo 34, de 5 a 9. Eliú diz, Jó disse, sou justo, e Deus tirou o meu direito. Versículo 5. Então, Eliú cita a frase de Jó como evidência de sua rebeldia, mas ele distorce a intenção de Jó, que expressa dor, não orgulho. Jó nunca blasfemou, ele chorou, gemeu, ele lamentou. Então, lembremos disso. Quem não escuta com empatia, condena com facilidade. Isso é verdade. Então, observe um outro subtítulo. A defesa da justiça de Deus, do versículo 10 ao 15. Então, longe de Deus o praticar a perversidade, diz Eliú no versículo 10. Então, Eliú acerta ao declarar que Deus é justo. Sua teologia é impecável nesse ponto, mas sua motivação parece mais julgadora do que pastoral. Então, a justiça de Deus, ela não precisa de advogados impiedosos. Ela se revela com humildade, não com altivez. E em quarto lugar, observe o seguinte, Deus é soberano e infalível. Capítulo 34, 16 a 20. Eliú diz, quem pôs sobre ele o mundo? Ou quem lhe deu autoridade? Versículo 13. Então, Eliú exalta a soberania de Deus. Ele vê a majestade divina e a usa como argumento de acusação, quando deveria ser a fonte de reverência e de consolo. Meus amigos, a soberania de Deus, ela consola os feridos, ela não condena. E, em quinto e último lugar, o julgamento de Deus é justo, é o quinto tópico. Então, observe o que ele diz no versículo 21. Os seus olhos estão sobre os caminhos do homem. Então, Eliú enfatiza a consciência de Deus. Ele vê tudo, ele julga com retidão e age soberanamente. Mas, novamente, aplica isso de forma impiedosa contra Jó. Então, lembre dessa verdade. Deus vê o íntimo. Que isso nos traga esperança, não desespero. Então, a título de conclusão, deixe-me dizer o seguinte, ele conclui, Eliú conclui dizendo da seguinte forma, por que acrescentará a sua culpa a rebelião? Então, aqui Eliú, nesse texto, ele se perde, ele pede que Jó seja julgado. E embora defenda a santidade de Deus, ele se coloca na posição de juiz, um papel que pertence somente ao Altíssimo. Então, aprendamos essa verdade. Falar de Deus exige reverência. Falar em nome de Deus
Isso exige temor. Então, veja essa reflexão teológica. João Calvin diz, por exemplo, o seguinte, que até mesmo os defensores da ortodoxia podem errar ao aplicar a verdade sem discernimento. Muito sério isso, não é verdade? Matthew Henry diz que Eliú exalta a justiça divina, mas comete a injustiça de acusar sem compaixão. D.A. Carson, ele diz o seguinte: uma teologia certa, com um coração frio, transforma a verdade em julgamento. Martin Lloyd-Jones diz que a verdade precisa ser dita no espírito certo. Caso contrário, será veneno e não cura. Meus queridos amados irmãos e amigos, a maior armadilha do ortodoxo é transformar a doutrina em sentença, esquecendo-se de que toda a verdade de Deus é cheia de graça e verdade. João 1,14. Então, a título de conclusão agora, desde mostrar para você o seguinte: Eliú, ele tinha zelo por Deus. Estava teologicamente certo, mas espiritualmente errado. Sua eloquência era poderosa e sua aplicação era impiedosa. Então este capítulo nos ensina que não basta dizer o certo, é preciso dizer o certo do jeito certo. E o jeito certo é com humildade, temor e misericórdia. Meus queridos amigos, que as nossas palavras curem e não condenem, que as nossas convicções não se sobreponham à compaixão, que ao falarmos de Deus sejamos um reflexo da sua graça e da sua misericórdia. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente, abençoe o seu lar, a sua casa e a sua vida. Amém e amém. Amém.